Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: Direito do Comércio Internacional. Vou falar para vocês a importância do comércio nas relações exteriores, bem como o principal instrumento para o aperfeiçoamento no direito, o contrato internacional. Na sequência, vamos encontrar no segundo bloco o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos aprofundar o assunto, cuidando de itens que não foram abordados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, vamos encontrar no terceiro e último bloco o X da questão, em que perguntas extraídas de concurso público serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui proposto. O programa de hoje será estupendo, meus amigos. Vamos agora para o tema do dia. Vamos começar o programa Prova Final de hoje falando sobre o tema do dia: Direito do Comércio Internacional. Como vocês sabem, o comércio nas relações exteriores é muito importante, já que as relações entre os Estados ocorrem principalmente, mas não apenas, em face de suas considerações de natureza comercial. No entanto, meus amigos, posso lhes dizer que as atuações comerciais no cenário internacional não se procedem apenas entre Estados, mas também entre particulares. Essa movimentação se torna muito relevante em face da globalização, um fenômeno bastante importante. Os Estados se organizaram adequadamente, estabelecendo blocos em um direito de integração. No entanto, isso não acontece com os particulares. Eles vão celebrar contratos internacionais. A esse propósito, mostra-se um destaque na matéria trazer para vocês o conceito de contrato internacional. É sabido que o contrato é um instrumento pelo qual se celebra um acordo de vontades sobre um determinado objeto. Nele, as partes estipulam regras a que ficam subordinadas, criando direitos e obrigações que possuem vínculo com mais de um sistema jurídico, transfixando 2 ou mais jurisdições internacionais. Observem, meus amigos, que o contrato internacional, como sendo o principal instrumento nas relações exteriores, ganha peso nas relações comerciais. Precisamos prosseguir analisando os princípios contratuais. O primeiro deles é a Pacta Sunt Servanda. Isso significa dizer que contratos livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos, sob pena de aplicação de sanções internacionais. Sim, meus amigos, nas relações exteriores, os particulares detêm o conhecimento de que, uma vez assinado o contrato internacional, existe a obrigatoriedade de cumprimento. A eventual transgressão poderá trazer como consequência a aplicação de sanções internacionais. É certo
que existe um sistema de sanções no cenário das relações exteriores, como mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, que não se aplicam apenas aos Estados, mas também aos particulares no cenário das relações exteriores. Não pode ser esquecido, meus amigos, o segundo princípio contratual, que é o preceito da ordem pública. Eu preciso que vocês observem que a ordem pública não é o conjunto normativo de um determinado Estado, ou mesmo dos estados em que os particulares estão efetivamente consignados. A ordem pública é o reflexo da filosofia sociopolítico-jurídica sobre toda uma legislação, que protege a moral básica de uma nação e se constitui em princípio que não pode ser desrespeitado por uma lei estrangeira. Tal princípio deve ser considerado quando da celebração de um contrato nas relações exteriores. Como último princípio, preciso apontar para vocês a autonomia da vontade. As partes decidem qual norma deverá ser aplicada diante de um caso concreto. É importante mencionar, meus amigos, que tal preceito da autonomia da vontade não é ilimitado. Ele possui restrições. No Brasil, por exemplo, vamos encontrar as limitações da ordem pública, dos bons costumes e também da soberania nacional. Ao falar em soberania, meus amigos, vamos analisar a qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como a afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também em suas relações exteriores. Desse modo, meus amigos, a soberania é, de fato, uma limitação à autonomia da vontade. As partes podem sim escolher normas que vão reger as suas relações jurídicas. No entanto, jamais poderão escolher uma regra que venha a afrontar a soberania de um Estado. Não menos importante, meus amigos, são os elementos contratuais internacionais. Vou citar para vocês a capacidade das partes, a existência de um objeto lícito possível e suscetível de apreciação econômica, bem como a forma prevista ou não defesa em lei. É muito importante que eu explique para vocês cada um desses elementos. Comecemos com a capacidade das partes. Nos contratos internacionais, é importante que as partes sejam capazes e possuam legitimidade de acordo com seus respectivos direitos internos. Assim, a empresa de um Estado deverá ser capaz, de acordo com as regras internas, e a empresa que estiver em outro Estado deverá também obedecer os requisitos de capacidade e legitimidade de seu Estado. Isso garante às partes uma separação adequada e perfeita para a elaboração de um contrato internacional. Nesse aspecto, é relevante dizer que isso projeta uma segurança jurídica para a relação contratual internacional. O segundo elemento, meus amigos, é o objeto lícito, possível e suscetível de apreciação econômica. O que é um objeto lícito de acordo com as regras internacionais? O objeto lícito, meus amigos, é aquele que está em consonância com as regras nas relações exteriores. Em contrapartida, será lícito também aquele objeto que obedecer às regras do direito interno dos respectivos estados, em que os particulares estão sediados. Ora, meus amigos, espero que tenham prestado bastante atenção que se mostra necessário a existência de um
de dois fatores. O objeto será lícito, eu insisto, de acordo com as regras de direito internacional e de acordo com as regras de direito interno do Estado em que cada um dos pactuantes está sediado. Possível, por outro lado, é aquele objeto que é suscetível de realização. Em outras palavras, detém a faculdade de ser realizado. Podemos muito bem ter um objeto lícito, mas impossível de se transformar em realidade diante do caso concreto. Se detém a faculdade de ser feito, pode ser considerado possível de acordo com as regras do direito internacional. Vamos também verificar a existência de um objeto suscetível de apreciação econômica. Assim, precisamos verificar a presença de direitos disponíveis. Exemplificadamente, a vida jamais, em hipótese nenhuma, poderá ser objeto de um contrato internacional, já que é um bem disponível e não é suscetível de apreciação econômica. A vida não tem preço, não é verdade? O último elemento contratual e internacional é a forma prevista ou não defesa em lei. Por não defesa em lei, meus amigos, entendamos que não é proibida pela legislação interna dos estados em que os particulares estão sediados. É relevante destacar para vocês que tal preceito deve ser considerado. Caso contrário, podemos até chegar à conclusão de que o contrato internacional será nulo. É também relevante cuidarmos de alguns princípios que se mostram importantes para a elaboração de um contrato internacional. Vamos verificar, meus amigos, as particularidades. Na verdade, elas não se encontram exclusivamente nos contratos internacionais, mas são especificidades que se mostram presentes. Desse modo, vamos analisar agora o alcance de um contrato internacional, a sua submissão, a arbitragem, o idioma a ser empregado, o registro para validade, bem como a existência ou não de testemunhas. Inicialmente, precisamos analisar o alcance de um contrato internacional, que será necessariamente extraterritorial. A sua submissão deve considerar duas ou mais legislações ou duas ou mais presenças em diferentes territórios. Desse modo, podemos concluir que um contrato internacional necessariamente se submeterá a duas ou mais legislações, duas ou mais jurisdições. Uma das particularidades dos contratos internacionais que deve ser considerada é a arbitragem. A arbitragem, meus amigos, não é obrigatória nos contratos internacionais, mesmo porque não há norma interna de um Estado que obrigue o emprego da arbitragem. Tampouco tratados internacionais que insistam obrigando as partes a utilizarem a arbitragem. No entanto, posso lhes dizer que faz parte dos costumes nas relações exteriores. Isso porque dificilmente vocês vão encontrar um contrato internacional que não possua cláusula arbitral ou compromisso arbitral. A cláusula arbitral, meus amigos, está inserida no próprio contrato internacional, enquanto o compromisso arbitral é um verdadeiro contrato anexo, contendo regras específicas para a arbitragem, como, por exemplo, a escolha dos árbitros, o local da sede da arbitragem, bem como as regras a serem devidamente empregadas. Não é possível, meus amigos, falarmos em contratos internacionais sem cuidar do idioma. Será que existe
alguma regra específica para o emprego de um determinado idioma em um contrato internacional? A resposta é negativa. As partes escolherão o idioma da maneira que melhor lhes aprouver. Afinal, poderão ser escolhidos, inclusive, 2 ou mais idiomas. Nesse caso, se mostra imprescindível a existência de cláusula modelo, que estabelecerá qual idioma deverá prevalecer em caso de dúvidas sobre suas regras. Será, meus amigos, que um contrato internacional exige o registro nos respectivos territórios para sua validade? Como não estamos estudando direito comparado, mas sim direito internacional privado, vamos cuidar especificamente das regras brasileiras. E nesse aspecto, para conferir validade aos pactuantes, um contrato internacional não precisa de registro no Brasil. No entanto, sempre que atingir terceiros, como, por exemplo, em uma execução, o registro será essencial para conferir validade e para a produção de efeitos no território brasileiro. Mostra-se também extremamente relevante a existência de testemunhas, pelo menos 2, para conferir autenticidade ao contrato internacional. Outro item importante que devemos considerar, meus amigos, diz respeito aos componentes de formação dos contratos internacionais. E nesse aspecto, vamos enxergar a proposta, o memorando de entendimentos, a aceitação, a due diligence e, por fim, legal opinion. Vamos conhecer cada um desses componentes de formação, sem esquecer da assinatura do contrato internacional. Comecemos então com a proposta. Posso lhes dizer que ela será proveniente da parte que primeiro demonstrar interesse. Mas o que é muito importante não deve ser esquecido. No cenário das relações exteriores, a proposta sempre vincula o proponente. Mas pode surgir uma pergunta. Malheiro, espere um pouco. A proposta vincula o proponente a quê? Se nem existe ainda um contrato internacional. A proposta, meus amigos, vincula o proponente à relação jurídica contratual. Desse modo, se houver transgressão às regras inerentes a essa proposta, nada impede que a outra parte venha a aplicar sanções. Na sequência, vamos encontrar o memorando de entendimentos. Ele estabelece documentos que deverão ser apresentados em momento oportuno nessa relação jurídica contratual. Aqui também surge uma importante pergunta. Malheiro, espere um pouco. Pode-se estabelecer alguns documentos que serão apresentados em momento oportuno. E se eventualmente, nesse momento oportuno, as partes verificam a ausência de um documento que não foi previsto no memorando, ele pode ser exigido? Se houver a comunhão das partes, em outras palavras, se elas concordarem com a apresentação, nada impede. Por outro lado, se apenas uma das partes concorda com a apresentação e o documento não é essencial para a celebração do contrato internacional, não poderá ser ele, em hipótese alguma, exigido. Depois do memorando de entendimentos, meus amigos, vamos encontrar a aceitação de um contrato internacional. Sugere-se que cada um dos componentes seja elaborado na forma escrita, para promover maior segurança jurídica para os pactuantes. Assim também vai se proceder com a aceitação. Com a aceitação, as duas partes estão devidamente vinculadas na relação jurídica internacional. Qualquer delas,
que transgredir as regras da relação jurídica poderá sofrer sanções internacionais. Agora, vamos ver a due diligence, que é a diligência de apuração. É o instante em que aqueles documentos previstos no memorando de entendimentos serão devidamente apresentados. Lembrando que, se houver documento essencial não previsto no memorando de entendimentos, poderá ser ele apresentado nesse instante. Mas, se não for essencial e não houver a concordância de todos os pactuantes, não poderá existir a sua exigência. Essa diligência de apuração leva em consideração a análise dos documentos necessários para a celebração de um contrato internacional. Na sequência, encontramos como mais um componente o legal opinion, a opinião dos advogados, que vão analisar os dispositivos contratuais, sugerindo a inclusão de cláusulas, a supressão de outras e a qualificação de determinados termos. Na sequência, meus amigos, vamos encontrar a assinatura do contrato internacional, que vai promover legitimidade e obrigatoriedade para as partes. Essa autenticidade se mostra extremamente relevante para promover a segurança jurídica de todos os envolvidos. O direito internacional privado, como vocês sabem, estabelecem regras que deverão ser seguidas pelas partes, já que estamos diante do ramo do direito internacional que regula e estabelece um conjunto de regras que determina a lei e ou jurisdição aplicável às relações particulares exteriores. É importante mencionar, meus amigos, que se as partes eventualmente não escolherem as regras a serem empregadas em sua relação jurídica, eventualmente, na hipótese de controvérsia entre elas, poderão ser empregados os elementos de conexão. Muito bem, meus amigos. Espero que as explicações que trouxe aqui no tema do dia tenham sido úteis para a sua cognição acerca do tema. Agora, vamos caminhar juntos para o segundo bloco, em que vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. O segundo bloco está imperdível, meus amigos. Vamos agora para o Pergunte ao Professor. Agora, no segundo bloco, vamos para o Pergunte ao Professor. Vocês vão acompanhar alunos de todo o Brasil elaborando questões sobre o tema. Você também pode participar do programa Prova Final, enviando a sua mensagem para provafinal@anhanguera.com. Será uma enorme satisfação responder a sua pergunta. Vamos ouvir a primeira questão, meus amigos. O que são hardship clauses? Muito boa pergunta. Hardship clauses são cláusulas presentes no contrato internacional que estabelecem a mudança fundamental das circunstâncias que vêm a prejudicar as partes na relação jurídica contratual. Isso significa dizer que vamos verificar nos contratos internacionais a presença de condutas a serem realizadas no caso de uma modificação substancial das circunstâncias internacionais, que vem a trazer prejuízo para as partes. É muito importante orientarmos cláusulas dessa natureza em um contrato internacional. Isso porque nas relações exteriores podem ocorrer acontecimentos prejudiciais aos pactuantes. Diante dessa hipótese, é essencial saber quais os procedimentos devem ser tomados para a alteração de eventuais cláusulas do contrato internacional. Os procedimentos levam em consideração as regras previstas nas hardship clauses. Elas vão estabelecer
adequadamente como as partes deverão proceder. Cláusulas dessa natureza são extremamente relevantes, meus amigos, pois nós sabemos que no cenário das relações exteriores, muitos acontecimentos podem modificar substancialmente as circunstâncias envolvendo o contrato internacional. Tais circunstâncias, eventualmente, poderão prejudicar as partes, e na ausência de hardship clauses, será muito difícil que elas convencionem e concordem com a mudança de eventual regra no contrato internacional. Com as hardship clauses, isso se torna muito mais simples, porque previamente, antes mesmo do surgimento de qualquer circunstância adversa, as partes já detêm o conhecimento de como deverão agir no cenário das relações exteriores. Vamos agora, meus amigos, para a segunda pergunta. O que é dumping? Otávio Miranda, essa pergunta é bastante interessante. O dumping nas relações exteriores é a temporária e artificial redução de preços para a oferta de bens e serviços por preços muito inferiores àqueles vigentes no mercado internacional, provocando oscilações em detrimento do concorrente e elevação no exercício da especulação abusiva. Observem, meus amigos, que o dumping não é permanente. Eventualmente, uma parte que se utiliza dessa prática o faz de modo temporário para alcançar a conquista do mercado. Não raro, tendo alcançado seu objetivo, tal empresa vai majorar os seus preços aos patamares efetivamente empregados no mercado. O dumping também é uma forma artificial, porque não raro os preços são inferiores ao próprio custo do produto. Observem, eu insisto, as empresas que praticam o dumping, uma irregularidade no comércio internacional, vão querer conquistar mercado. Essa redução de preços aumenta substancialmente o consumo. Afinal, vamos verificar que há uma oscilação prejudicial não apenas a um concorrente, mas a todo o mercado internacional. Isso significa dizer que pode haver uma especulação abusiva, que prejudique também o consumidor futuramente, ou aqueles que necessitam do produto no cenário das relações exteriores para o abastecimento de seu mercado no direito interno. Assim, meus amigos, é sabido que o dumping é vedado no cenário das relações exteriores e, uma vez verificado, nada impede que se provoque uma organização internacional e intergovernamental para que ela possa intervir diante do caso concreto. É preciso dizer, por exemplo, a presença da OMC, Organização Mundial do Comércio, que combate práticas abusivas dessa natureza. Vamos acompanhar agora, meus amigos, a nossa terceira pergunta. Há diferenças entre arbitragem, mediação e conciliação no direito internacional privado? Vamos verificar a existência de diferenças entre arbitragem, mediação e conciliação no direito internacional privado. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou iniciar a explicação pela ordem de um mecanismo de solução de controvérsias. Assim, vamos começar analisando a mediação. Quando falo para vocês sobre a mediação, vamos verificar a existência de um terceiro, que não está envolvido na controvérsia entre as partes. Esse terceiro aproveita-se da confiança existente e vai atuar
não apenas aproximando as partes, mas também sugerindo uma solução para a controvérsia entre eles. A mediação se mostra como uma forma muito importante para a solução de um eventual conflito entre as partes em um contrato internacional. Na sequência, utilizando a metodologia de facilitar a sua cognição, vou falar para vocês sobre a conciliação. Na conciliação, aqueles que estão envolvidos em uma controvérsia com um contrato internacional escolherão conciliadores. Como regra, os conciliadores escolherão mais um. Deverá existir, no mínimo, 3 conciliadores, mas poderão ser mais, mas sempre em número ímpar. Os conciliadores vão estudar a natureza da controvérsia, as características de cada um dos pactuantes, bem como o cenário das relações exteriores, e então vão sugerir uma solução para a controvérsia. Tanto na mediação quanto na conciliação, os pactuantes não estão obrigados a seguir a sugestão. Na arbitragem, meus amigos, por outro lado, vamos verificar que os pactuantes que se encontram em uma controvérsia, igualmente vão escolher árbitros, assim como verificamos anteriormente a escolha de conciliadores. Na mesma toada, deverão ser escolhidos pelo menos 3 árbitros, observando a regra de que se houver 2 pactuantes, cada um deles escolhe um árbitro e os 2 árbitros escolherão um terceiro. Deverá existir, no mínimo, 3 árbitros ou mais, mas sempre em número ímpar. Os árbitros, assim como vimos lá na conciliação, vão analisar a natureza da controvérsia, as características das partes e o cenário internacional. E então vão se decidir, propondo uma solução para o conflito. Agora, diferentemente do que vimos lá na conciliação, as partes deverão seguir a decisão dos árbitros, sob pena da aplicação de sanções internacionais. As diferenças entre mediação, conciliação e arbitragem são muito claras, meus amigos. Como vocês verificaram, na mediação existe a participação apenas de um terceiro. Na conciliação, teremos no mínimo 3 conciliadores. Tanto na mediação quanto na conciliação, as partes não são obrigadas a seguir a sugestão trazidas por elas. De outro modo, vamos verificar por último a arbitragem, em que as partes vão escolher os árbitros, que delimitarão a escolha de um terceiro, e nessa hipótese vão proferir uma decisão, que deverá obrigatoriamente ser seguida pelas partes. Vamos agora, meus amigos, para a nossa 4ª questão. Um Estado pode realizar contratos internacionais ou apenas tratados? É importante destacar, meus amigos, que os Estados são sujeitos de direito internacional público. No entanto, são entes personalizados, pois eles são os únicos, com as organizações internacionais e intergovernamentais, que detêm personalidade jurídica de direito internacional público. Isso significa dizer que, como regra, elaboram tratados internacionais, já que apenas entes personalizados detêm essa prerrogativa. Mas é preciso dizer que os Estados também podem celebrar contratos internacionais. Dentro dessa hipótese, meus amigos, em um polo da relação jurídica, vamos encontrar um Estado. E, como regra, no outro polo, um particular. Esse particular
pode ser pessoa jurídica, mas apenas no direito interno de um Estado. De todo modo, as mercadorias, produtos ou prestação de serviços atingirão toda a população ou uma parcela importante dela, constituindo um interesse difuso ou coletivo. Observando essa regra, preciso destacar para vocês que os contratos internacionais, quando existe a presença de ente personalizado, deverão ser objeto do direito internacional público e não do direito internacional privado. Como vocês puderam notar, o direito internacional privado vai cuidar das relações existentes entre os particulares. O direito internacional público vai observar a presença de ente personalizado, ainda que ele esteja presente apenas em um dos polos da relação jurídica. Isso porque o direito internacional público é o ramo do direito internacional que regula e estuda normas consuetudinárias e convencionais, mediante tratados, convenções, acordos entre nações e que cuida dos vínculos entre os Estados, as organizações internacionais e intergovernamentais, as pessoas e os demais sujeitos nas relações exteriores. Nesse aspecto, podemos encontrar um particular. Porém, todos nós sabemos que particulares não celebram tratados internacionais. Elaborarão, então, contratos, mas que, insisto, serão objeto de estudo do direito internacional público e não do direito internacional privado, como comumente acompanhamos. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quinta pergunta. Como devem ser interpretados os contratos internacionais? Vitor Hugo, essa sua pergunta é muito interessante. Como deverão ser interpretados os contratos internacionais? É claro que para a sua celebração deveremos considerar as regras nas relações exteriores. No entanto, como lhes disse, um contrato internacional não pode violar a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Isso significa dizer, portanto, que a interpretação de um contrato internacional deverá obedecer às regras nas relações exteriores, mas também às normas de direito interno de um Estado. Isso acontece por um motivo bastante simples. Podemos ter, exemplificadamente, um objeto lícito no direito interno de um Estado, mas ele pode ser considerado ilícito no cenário das relações exteriores. Assim, tal contrato, dentro do exemplo, não poderia ter a sua celebração, uma vez que desrespeita às regras internacionais, não obstante, obedeça às regras de direito interno de um determinado Estado. A interpretação, portanto, se procede de acordo com as normas no cenário das relações exteriores, tratados, convenções, acordos, estatutos, protocolos, e também as normas de direito interno de um Estado, leis, decretos, resoluções e outras normas que pertençam ao ordenamento jurídico de um Estado. Mas é óbvio, as regras não deverão ser obedecidas em relação ao ordenamento jurídico de um só Estado, mas de todos aqueles dos quais os pactuantes detêm a sua sede. Essa interpretação é importante para que se possam solucionar eventuais problemas surgidos entre as partes. É óbvio, meus amigos, que devemos observar claramente que essa interpretação leva em consideração o idioma que foi escolhido pelas partes. Por isso, em um contrato internacional, quando existe a opção por mais de um idioma, exige-se a presença da cláusula modelo, pois apenas ela
vai estabelecer qual idioma vai prevalecer em caso de dúvida. E assim, esse idioma que foi escolhido na cláusula modelo será empregado na interpretação do contrato internacional. Meus amigos, com isso chegamos ao fim do segundo bloco e espero que as respostas às perguntas tenham elucidado eventuais dúvidas acerca do tema aqui cuidado. Lembrando que você pode enviar as suas perguntas para provafinal@anhanguera.com. Será uma enorme satisfação respondê-las. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, acompanhando o X da Questão. No X da Questão, vamos analisar questões de concurso público para saber como os examinadores exigem o tema aqui estudado. Vamos à nossa primeira questão. Advogado, Petrobras, 2010. Empresa brasileira, ao final de uma dura negociação de um contrato com uma empresa francesa, concorda em incluir no referido contrato uma cláusula arbitral. A sede da arbitragem será no Brasil e as regras escolhidas são as da Câmara de Comércio Internacional, CCI. Poucas semanas depois da assinatura do contrato, a empresa brasileira descobre que algumas informações prestadas pela empresa francesa quanto à sua capacidade financeira, incluídas como exigências no contrato, não estavam corretas. Imediatamente, tem início uma ação na Justiça Brasileira contra a filial brasileira da empresa francesa contratante. O juiz a quem for distribuído o processo. Alternativa A. Deve julgá-lo normalmente, pois há competência da Justiça Brasileira nesse caso, à luz do artigo 88 do Código de Processo Civil. Alternativa B. Deve extinguir a causa sem julgamento do mérito, em razão da existência e da autonomia da cláusula arbitral. Alternativa C. Deve encaminhar o pedido à Câmara de Comércio Internacional de Paris por meio de carta rogatória ativa. Alternativa D. Deve extinguir a causa sem julgamento do mérito, pois a filial da empresa francesa não é parte integrante do contrato. Alternativa E. Pode solicitar informações sobre a idoneidade da empresa francesa, por meio do auxílio direto, antes de decidir sobre a sua competência. Vamos então, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. Inicialmente, verificaremos a alternativa A. Deve julgá-lo normalmente, pois há competência da Justiça Brasileira nesse caso, à luz do artigo 88 do Código de Processo Civil. O artigo 88 do Código de Processo Civil determina a competência da Justiça Brasileira para o julgamento de casos e não inclui a hipótese em que existe arbitragem. Desse modo, a alternativa A está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa B. Deve extinguir a causa sem julgamento do mérito em razão da existência e da autonomia da cláusula arbitral. A alternativa B, de Betina, se mostra como certa resposta. É o disposto no artigo 267, inciso 7, do Código de Processo Civil. Vamos analisar agora a alternativa C. Deve encaminhar o pedido à Câmara de Comércio Internacional de Paris, por meio de carta rogatória ativa. Meus amigos, a alternativa C está errada em face da existência da Convenção de Arbitragem. Desse modo,
não deve ser assinalada. Vamos verificar os motivos pelos quais a alternativa D também está errada. Deve extinguir a causa sem julgamento do mérito, pois a filial da empresa francesa não é parte integrante do contrato. Meus amigos, pela mesma razão aduzida anteriormente, a existência de convenção de arbitragem, a alternativa D também se mostra errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa E. Pode solicitar informações sobre a idoneidade da empresa francesa, por meio do auxílio direto, antes de decidir sobre a sua competência. Meus amigos, a competência da Justiça brasileira está estabelecida em lei, como vimos no artigo 88 do Código de Processo Civil. Desse modo, não pode o juiz brasileiro desrespeitar norma legal. Assim, a alternativa E está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a nossa segunda pergunta. Advogado Júnior, Petrobras, Sesgran Rio 2010. Analise a citação a seguir sobre cláusula comumente utilizada nos contratos internacionais. Especialmente nos contratos de longa duração, as circunstâncias podem se modificar de tal maneira no momento da execução a ponto de torná-la anormalmente onerosa e desequilibrada. É preciso prever essas situações de forma especial. Mormente, seu direito aplicável desconhecer essa fórmula e for extremamente apegada ao contrato-lei. É muito utilizada na indústria petrolífera e em contratos chamados turnkey, além da área de construções e infraestrutura. Com essa cláusula, o contrato passa a ter uma válvula de escape que, acionada, permite a evolução e modificação do que foi pactuado, em vista das novas circunstâncias, mas sem afastar de todo a obrigatoriedade da palavra empenhada. Nádia de Araújo, Contratos Internacionais, Rio de Janeiro, Renovar 2009, páginas 319 e 320. O excerto acima trata da cláusula D. Alternativa A, força maior. Alternativa B, pacta sunt servanda. Alternativa C, hardship. Alternativa D, arbitragem. Alternativa E, alteração unilateral dos contratos. Vamos agora, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. E comecemos com a alternativa A. Força maior. A cláusula prevista no excerto não cuida da força maior. Sabemos que são fenômenos da natureza, imprevisíveis, o que não está presente no caso. Desse modo, a alternativa A não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa B. Pacta sunt servanda. A pacta sunt servanda, meus amigos, significa dizer que contratos internacionais livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos, sob pena da aplicação de sanções internacionais. Como verificamos, o excerto determina uma cláusula com flexibilidade, o que não é o caso diante da explicação que acabei de lhes apresentar. Desse modo, a alternativa B, de Betina, está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa C. Hardship. Estamos exatamente diante dessa hipótese, meus amigos. Vamos verificar a previsão de condutas, procedimentos em face da mudança fundamental das circunstâncias. Essa cláusula se mostrou como muito importante nos contratos internacionais, já que, a partir dela, as partes poderão se organizar. No entanto, existe a obrigatoriedade de cumprimento diante do que foi pactuado, empregando-se novos procedimentos. Desse modo,
A alternativa C está correta e deve ser assinalada. Vamos verificar agora os equívocos das demais alternativas. Comecemos pela alternativa D. Arbitragem. A Convenção de Arbitragem, meus amigos, estabelece clara e especificamente as regras que serão empregadas na hipótese de conflito entre as partes. Aqui, como vimos, existiu uma mudança fundamental das circunstâncias, que não depende da decisão de árbitros. Desse modo, a alternativa D está errada e não deve ser assinalada. Vamos, por fim, verificar a alternativa E. Alteração unilateral dos contratos. Como sabemos, os contratos não podem ser alterados unilateralmente e não pode existir cláusula consignando uma prerrogativa dessa natureza. Caso contrário, seria ela nula de pleno direito. Desse modo, a alternativa E está errada e não deve ser assinalada. Com isso, meus amigos, terminamos mais um programa Prova Final, que é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Eu aproveito a oportunidade para deixar com vocês os meus contatos. Assim, vocês poderão fazer críticas, trazer sugestões e, inclusive, fazer outras perguntas sobre o tema aqui ministrado. Se quiserem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro. Ou então, me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês, meus amigos, muito sucesso. Envio-lhes um forte abraço, Fúria Metal. Contem sempre comigo.